A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Seara Espírita. Hoje aqui com o Manuel Soares, vamos conversar sobre o homem de bem. Bom dia, Manuel. Como se pode definir uma pessoa como sendo do bem? Bom dia aos nossos ouvintes, ao Fred também, né? A Melissa, que não pôde estar conosco hoje. Que a gente possa ter um sábado bastante proveitoso, final de semana também. E que essas mensagens que nós vamos trazer agora, né, essas reflexões e esse conteúdo da mensagem que nós ouvimos, possam trazer sempre para a gente ânimo, reflexões, espiritualização, religiosidade para todos nós. Você colocou para nós como pode se definir, né, uma pessoa como sendo do bem, né? Então nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo e também temos nos outros livros da doutrina, no Livro dos Espíritos, sempre informações sobre o homem de bem, que hoje normalmente a gente não fala muito assim, fala que a pessoa é a pessoa do bem, né? É uma forma de falar diferente, mas o significado é o mesmo. Então, definir uma pessoa do bem, nós fomos lá no Livro dos Espíritos, na pergunta número 918, e Kardec fez esse questionamento também. E os espíritos superiores responderam a Kardec que o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Então, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Essa lei de justiça, amor e caridade é uma das leis de Deus, né? Então, na sua maior pureza, então aí já complica um pouquinho para nós aqui mortais, né, desse planeta, né? Nós não temos essa capacidade na sua maior pureza. Dos seres que estiveram conosco nesse planeta, e quem teve essa oportunidade de demonstrar isso para nós foi Jesus, o nosso mestre. Mas nós podemos, e o objetivo da gente hoje conversar, é irmos devagarinho praticando cada vez mais essa lei no nosso dia a dia. Nós temos pessoas encarnadas na Terra que já praticam isso de uma condição bem elevada, né? E temos pessoas que estão na Terra que estão distantes dessa lei de justiça, amor e caridade. Cada um de nós vai ter que fazer uma análise, né? Isso é íntimo, de como estamos perante essa lei, perante esses princípios, perante essas orientações. Então nós vamos trazer hoje algumas falas, algumas palavras, algumas frases, algumas observações sobre esse tema para nos ajudar a entender e refletir e para que a gente possa conseguir aumentar os nossos esforços em sermos pessoas do bem. E como você falou, né, o nosso maior exemplo dessa lei é Jesus. Sim. Que é um espírito puro. E aí eu te pergunto, né, mas como podemos dizer, né, que essa característica é somente de espíritos elevados, né? Sim, isso mesmo, né? Mas nós precisamos tomar cuidado para que este raciocínio não nos leve a um comodismo. Deixa eu explicar isso para os nossos ouvintes. Se a gente fala assim, mas Jesus era Jesus, né? Irmã Dulce era Irmã Dulce, Chico Xavier era Chico Xavier. Mas nós temos, e deveremos ser no futuro, um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, né? Uma Madre Teresa de Calcutá, outros e outros espíritos encarnados que fazem um trabalho muito bom na senda do bem. Muitos nós nem conhecemos, porque não divulgam, não fazem propaganda do trabalho grandioso que fazem. Ou seja, nós estamos nesse mundo aqui com dois objetivos: de reparar os nossos passados, né? Reparar as nossas faltas cometidas em encarnações passadas, para que a gente possa tirar esse passado lodoso, complicado,
E a segunda consequência, em função da primeira, é nós evoluirmos, porque todos iremos evoluir. A lei da perfeição, a lei do progresso, também uma lei de Deus, né? Todos seremos espíritos puros um dia, como Jesus o é. Para que a gente faça isso, é preciso que a gente trabalhe, que a gente se esforce, para que a gente tenha o merecimento do progresso. Mas se nós começarmos a pensar, mas isso é uma característica dos espíritos puros. Eu não sou puro ainda, por enquanto deixa ficar do jeito que está. E aí a gente não vai caminhando, ou não caminhará numa medida mais rápida. A gente se acomoda, né? Então a intenção nossa é chamarmos a atenção para não cairmos nesse comodismo. Não, deixa, quando eu tiver mais velho, eu vou resolver. Não, esse problema, como tem várias reencarnações, né? Deixa para a próxima. Esse aqui é um fato que eu não estou conseguindo resolver, eu estou conseguindo resolver outros. Então, deixa para a próxima. Se a gente for pensando assim, a gente se acomoda, né? A gente não encara uma situação que poderia ser resolvida. Vou dar um exemplo para os nossos ouvintes. Se nós temos um vício qualquer, e se nós não trabalharmos aquele vício, e se a gente tem consciência desse vício, né, sabe que ele não nos está fazendo bem, que ele pode estar nos levando a consequências físicas e consequências espirituais danosas, eu devo procurar eliminá-lo, trabalhar para que eu deixe de tê-lo, porque senão eu vou desencarnar no mundo espiritual, estarei com esse vício me perseguindo. Seja ele um vício de ordem moral, seja de ordem material. Mas no mundo espiritual não tem matéria igual a nossa. Não tem. Mas a gente fica com a necessidade lá, fica agarrado aqui no mundo para poder resolver o meu vício, né? E aí a gente, na próxima encarnação, vai sofrer esses danos, e esses danos vão trazer problemas na próxima encarnação, e a gente pode continuar com esse mesmo vício, né? Então, aquilo que a gente puder ir resolvendo agora, que a gente tiver condições, tiver boa vontade, tiver interesse, firmeza, nós devemos solucionar, porque só faz para nós caminhar mais rápido para a nossa elevação. Que o vício fica, né, adormecido em nós quando a gente reencarna. Aí a gente deixa para a próxima e o protetor fala, nossa, mas já é a terceira reencarnação que ele fala isso. Porque essas coisas estão no espírito, não estão no corpo. Estão no espírito. Então o espírito ele precisa se libertar dos vícios, seja encarnado ou desencarnado. Mas os vícios materiais, né, eles vão nos perturbar também no mundo espiritual. Antes de seguir, né, você falou lá de grandes nomes do bem, né? E também dos desconhecidos, é justamente nisso, né? Porque a gente não precisa, a gente se espelha nesses grandes nomes, mas necessariamente a gente sendo um homem de bem, não é que a gente vai ter um destaque mundial. E eu acho que é muitas vezes nisso que a pessoa, né, pensa que eu não sou reconhecido mundialmente, que eu não sou um homem de bem. Não, você pode ser um homem de bem para sua família e para aqueles que estão à sua volta. Quando a gente quer ser conhecido mundialmente também, pode ter o risco da gente estar querendo desenvolver o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Que é um outro problema também. Porque tem pessoas que às vezes, quando começam a crescer, por uma questão ainda de fraqueza, assim, envaidecem, né? Então, Deus às vezes não dá essa condição para nós, para a gente não mudar o nosso caminho, né? Porque as tentações do mundo são muito fortes, né? E já que nós estamos falando em pessoas de bem e dando exemplos, vou aproveitar e fazer aqui uma propaganda. Está ainda passando em Barbacena o filme do Divaldo, né? Que é um filme excelente, muito bonito, muito envolvente, onde traça a trajetória dele, não totalmente, mas durante um período da vida, onde ele lutou com as dificuldades da mediunidade e começou a desenvolver o seu trabalho. Então, fica aí o convite, não percam, né? Ainda está passando, né? A oportunidade. Acho que está passando agora um horário só por dia, acho que é só às 20h40, mas pelo menos até domingo, até amanhã, eu sei que estaria passando. Eu não sei durante o resto da semana, porque eu não pesquisei. Eu vou confirmar, mas normalmente fica até quarta-feira, né? Pois é. Aí a gente passa. Mas não percam Divaldo, porque é um filme que me surpreendeu pela beleza do filme. Quer dizer, a direção do filme fez uma história, uma imagem, um conteúdo muito bonito. Interessante. O Divaldo também é um exemplo para nós. Sim, né, de lógico, dedicação, lógico. Em ajudar os outros.
Mas, né, tudo que a gente falou, para ser um homem de bem não é uma prova de superioridade espiritual? Sim, mas nós vamos chegar lá, né? Ou seja, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Olha só. Então não é que a gente seja totalmente um homem de bem que a gente tem que começar a proceder assim. A gente vai chegar a ser um homem de bem na sua pureza, como dissemos lá no início, a partir dos nossos esforços. É como se nós estivéssemos numa escola, subindo os degraus, né? Mudando de ano cada vez num ano mais elevado. Então nós precisamos ter essa intenção, compreender essa necessidade, que nós precisamos fazer mais o bem do que o mal, ou precisamos fazer mais o bem do que ficarmos na ociosidade. E isso também nos ajuda, como dito aqui, ó, compreendendo a vida espiritual, né? Porque às vezes as pessoas não têm uma noção melhor do que vem a ser essa vida espiritual. Quando a gente passa a entender a vida espiritual, e a doutrina espírita para nós, ela é muito clara nisso, ela mostra de formas muito fortes essa vida espiritual, seja através dos livros, seja através das mensagens, seja através das reuniões mediúnicas, a gente vai vendo o seguinte: nossa, tem uma vida espiritual que é a continuidade da vida física e nós seremos lá o que somos aqui. Então, se a gente quer ter uma vida espiritual melhor e uma encarnação futura melhor, tem que começar a trabalhar agora. Aliás, tinha que começar a trabalhar ontem, antes de ontem. Mas ainda dá tempo da gente melhorar. E a melhora não se faz de uma hora para outra, é gradativa, porque nós não temos a capacidade de corrigir tudo ao mesmo tempo. Então é esse o objetivo. A gente tem que começar a pensar, trabalhar e praticar isso. É porque é isso que vai nos levar a uma O homem superioridade de bem. espiritual. Ninguém vai nascer um homem de bem porque Deus o quis e deixou ele já naquela condição de santidade. Não, Deus é justo, ele cria todos nós iguais. Nós, pelo nosso caminhar, ajudados por Jesus, por Deus, pelos amigos superiores e pelo nosso esforço, é que vamos galgando essa pureza para sermos um homem de bem na sua pureza, na sua plenitude total. Bem, então, né, se são uma característica muito dos espíritos elevados, só teremos homens de bem quando eles reencarnarem aqui na Terra? Veja só, em tese seria isso, né? Os homens, os espíritos que já atingiram a pureza podem encarnar na Terra? Podem, né? Jesus esteve aqui conosco. Espíritos mais elevados do que nós podem encarnar aqui na Terra? Nós citamos alguns no início do nosso programa, que são esses nossos modelos de vida, que têm o coração sobre-humano, com muita caridade e tudo, né? Agora, quanto mais espíritos elevados reencarnarem, mais homens de bem existirão. Então, o que nós queremos dizer com isso? Se eu trabalho nessa vida, se você trabalha nessa vida, se o nosso ouvinte trabalha nessa vida e se melhora, se na outra vida, depois dessa, no mundo espiritual, ele estuda, né? Se prepara e retorna aqui e vai melhorando, o que vai acontecer? O nosso mundo vai ter, consequentemente, espíritos mais elevados reencarnando. Nós mesmos iremos reencarnar mais elevados. E o nosso mundo vai se tornar um mundo mais elevado. É o que nós estamos vivendo agora, um processo de transição onde os espíritos mais elevados estão chegando para nos ajudar. Mas nós desejamos permanecer nesse processo. Então vamos nos juntar a esses espíritos com os nossos esforços para transformarmos o nosso planeta num mundo de regeneração, entendeu? Mas você fala que no início em tese, por quê? Porque nada impede que os espíritos que estão encarnados e que ainda não se tornaram elevados se tornem nesta encarnação homens de bem, né? Ou seja, não é homens de bem na sua pureza total, mas eu posso estar totalmente assim desligado, né, das coisas religiosas, posso estar naquela vida de ociosidade, de comodidade, mas eu posso ter um despertar através de fatos que me levem a isso e com meu interesse eu mudo a minha postura. Pessoa desligada, pessoa que não é religiosa, pessoa que não tem uma religiosidade, que não tem, acima de tudo, uma espiritualidade, né? Quantas e quantas pessoas chegam na casa espírita da gente, né, que a gente frequenta,
A gente fala da gente, tá pensando que a gente é dono de casa espírita. É casa espírita que a gente frequenta, né? Então, chegam lá e começam a estudar, a aprender, e vão falando assim, nossa, mas eu não pensava assim, eu pensava de outra forma, eu adoro fazer uma visita, eu adoro ajudar aos necessitados, e antigamente eu não fazia isso. Nós temos uma senhora que frequenta a nossa casa, que ela tinha uma outra religião, não estamos desfazendo das outras religiões, não é isso. Mas ela fala assim, nossa, depois que eu entrei para a doutrina espírita, quanta coisa eu aprendi sobre o mundo espiritual, sobre esse processo nosso de vida, que eu não entendia. E ela foi enfática. Ela falou assim, quanto tempo eu perdi? Ela não é que ela tenha perdido, é porque cada um tem a sua programação de vida e cada um de nós tem o seu amadurecer. O tempo de cada um de nós é diferente. E um dia, eu não sei por que motivo, ela foi numa casa espírita, né? E depois ela foi para na casa que nós frequentamos, e ela continua trabalhando conosco lá ativamente. Mas ela falou isso, que ela não imaginava que na vida dela, o tempo que ela ficou para trás, ela não tinha esse compromisso de estar lá trabalhando. Ela ia lá uma vez por semana e pronto, achava que estava resolvido, né? E ela viu, não, que é preciso trabalhar, é preciso se dedicar ao próximo, é preciso fazer outras atividades. Nas outras religiões, sem ser espiritismo, tem pessoas que fazem isso? Tem, lógico que tem. Aí é que entra o aspecto da religiosidade, né? Eu estou falando no caso da doutrina espírita porque ela explica muito para nós em detalhes esse processo reencarnatório, o processo do mundo espiritual, o processo da lei de causa e efeito, né? Isso. Ajuda no nosso entendimento. Mas quando a pessoa tem esse amadurecimento espiritual, tem essa religiosidade, aonde ela esteja, em qualquer religião ou sem religião, ela vai fazer o bem, ela vai preocupar com o próximo, ela vai fazer caridade, vai levar amor, carinho, né, abnegação para todas as pessoas. Mas a gente que não tem isso nato já, né, a gente precisa de um auxílio, algo que nos desperte. E no caso da doutrina espírita, por todas as informações, todos esses relatos que ela traz para nós, realmente ela não desperta muito para esse aspecto. E isso é interessante porque quando estava fazendo o Evangelho no Lar domingo, a parte do Evangelho falou um pouco nisso, né, da caridade. Falou que a caridade sem a espiritualidade é um passo, é importante, só que ela não é tudo, porque a espiritualidade se torna fundamental, porque ela desperta justamente esse melhoramento nosso, interior, de buscarmos sermos uma pessoa diferente, de tratar os outros diferente, de nos tornarmos homens de bem. Porque por mais que a gente possa ser uma pessoa caridosa, sem religião, ainda vai faltar essa espiritualidade de nos melhorarmos internamente, de nos tornarmos efetivamente essa pessoa boa. Tem pessoas que a gente conversa, é interessante a gente trocar ideia, que falam que essas coisas são atos inteligentes, fazem parte da nossa inteligência. Porque a partir do momento que a doutrina espírita traz para nós essas informações patentes, então eu usando a minha inteligência, eu falo assim, o caminho é esse. Então, se eu quero ser feliz, como foi dito na mensagem, que novas portas se abram para mim, eu tenho que mudar minhas posturas, né? É uma decisão inteligente, por isso que Deus nos deu inteligência mesmo. Não vou ficar no mesmo barco, amassando barro, quanto tempo as pessoas vão caminhando, vão desenvolvendo, eu continuo intransigente, impaciente, desligado dos compromissos das outras pessoas, da ajuda no bem, não é? Então nós temos que usar também a nossa inteligência, além do nosso sentimento, para a gente despertar essa vontade, esse interesse, esse trabalho, né, que a gente precisa fazer na nossa luta íntima contra nós mesmos. Porque aí é que nós vamos poder partir para fora para ajudar as pessoas e os nossos semelhantes, quando o nosso eu já está fortalecido com essa certeza e com essa convicção. Ou seja, eu serei melhor se eu fizer esse esforço. Eu preciso fazer esse esforço porque eu quero ser melhor. Ser melhor é a solução para todos nós, não é? Isso mesmo. Na parte anterior, né, a gente conversou um pouco sobre, né, o homem de bem, que a gente pode se tornar um homem de bem agora, né, começando nossa mudança. Mas o que caracteriza o comportamento dessas pessoas? Aí vai ajudar para nós aqui, né, saber se nós estamos no caminho certo ou não, né? Então, o que caracteriza essas pessoas, né, que são pessoas de bem?
Então, em termos individuais, as pessoas de bem são pessoas que no dia a dia interrogam a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmas perguntando se violaram essa lei, se não praticaram mal, se fizeram todo o bem que podiam, se desprezaram voluntariamente uma ocasião de serem úteis, se ninguém tem queixa delas, enfim, se fizeram aos outros tudo o que desejavam que lhe fizessem. Então vejam só, então, temos aqui uns caminhos, né? Vamos tentar ajudar. No nosso dia a dia, nós estamos nos interrogando a nossa consciência sobre os nossos atos. Ou seja, quando a gente faz alguma coisa, a gente raciocina se aquilo foi uma decisão correta, se foi certo, se foi justo. Se nós estamos tomando decisões e não estamos preocupados se aquilo está ofendendo, machucando, maltratando, contrariando a lei de Deus, precisamos refletir. Porque o homem de bem, ele sempre preocupa nos atos que ele está praticando, né? Se violamos a lei de Deus, olha que a gente viola a lei de Deus ainda, infelizmente, né? Todo dia, né? Porque alguns atos que a gente comete tem alguma coisa equivocada, porque não somos perfeitos. Mas se nós estamos nos cobrando disso, já é um caminho. Se praticamos o mal, olha só. E a gente sabe quando está praticando o mal, né? A consciência, o nosso sentimento íntimo fala, não devia ter feito isso. Se fizemos todo o bem que podíamos ter feito, a gente sempre pode fazer um pouquinho mais, né? Aí quando a gente não faz, é a comodidade, é o desinteresse, né? Às vezes precisamos desapegar das coisas materiais também para praticar a caridade, né? Se desprezamos voluntariamente, ou seja, por vontade nossa, uma ocasião de ser útil. Porque às vezes a gente tem uma atividade para ser feita, mas naquele dia, por um motivo familiar, por um motivo pessoal, por um motivo que não depende da gente, a gente não pode participar, não pode estar ali. Lógico, nós não vamos nos martirizar com isso. Mas às vezes a gente está numa boa, sem fazer nada, e de repente surge uma oportunidade, alguém nos convida para fazer um ato, né, de bondade, de caridade, e fala, não, agora não posso, não sei o quê. É porque a gente não está sendo útil, está desprezando a oportunidade. Se ninguém tem queixa de nós com relação a essas coisas, né, temos que analisar. Enfim, né, se estamos fazendo aos outros aquilo que desejamos que os outros nos façam. Então, quando nós temos uma atitude para alguém, será que aquela atitude a gente gostaria para nós? Esse é o nosso balizador. Se a gente não quer para nós, não vamos fazer para os outros, não é? Ah, mas as pessoas pensam diferente. Mas o balizador sou eu. Eu não posso pensar no que as pessoas pensam, né? O meu balizador é aquilo que eu já aprendi. Se aquilo não é bom para mim, então não vou fazer para os outros, né? É um balizador, é um caminhamento que a gente pode dar. É muito interessante essa resposta e a gente vê como é que foi tão feliz Santo Agostinho, lógico, dentro da sua superioridade, no Livro dos Espíritos, na questão 919, né, que são duas questões, na verdade, que ele trata justamente essa parte, né, só que ele traz bem detalhado, explicadinho, e vê como é que é, e é justamente isso, né, porque isso a gente vai nos conhecendo e vai melhorando. E aí chama atenção que é uma vez por dia, no mínimo, porque se a gente deixar, vou fazer uma vez por semana, a gente vai esquecer algumas coisas, né? Que a gente não quer lembrar, a gente, isso aí foi lá atrás, então não lembra. A gente tem que ter um critério, né? Porque se você não faz dia nenhum, ou também você quer fazer toda hora, você também não anda na rua, né? Isso. Você fica preocupado. Tudo que é excesso na falta e excesso em fazer demais, né? A gente tem que equilibrar esse tipo de análise, é isso mesmo. Ele orienta todo dia, na hora que a gente deitar, que a gente faça uma retrospectiva do dia que passou, nesses pontos que o Manuel nos destacou, justamente pra gente falar, então foi nisso daí eu errei, amanhã eu vou, né, procurar consertar com aquela pessoa e fazer melhor, não fazer de novo. E a gente vai medindo os nossos atos justamente dia a dia. E esses temas, esses textos, essas frases, igual nós acabamos aqui de falar,
elas vão nos fazendo refletir sobre isso, né? Por isso que é importante a gente ler também os livros, né? Estudar a doutrina cada vez mais, porque esses chamamentos vão entrando dentro da gente, para a gente começar a trabalhar isso, né? Isso mesmo. Você falou das características nas pessoas e em termos espirituais. Pois é. Aí nós, em termos espirituais, né? Os espíritos mais elevados, eles sempre depositam muita fé em Deus, na bondade de Deus, na sua justiça, que a gente chama de uma fé robusta. Aquela fé que às vezes a gente também não tem, titubeia de vez em quando, né? Isso. Esses espíritos não, eles têm Deus acima de tudo e confiam, né? Como exemplo daqueles nossos irmãos que se martirizaram, né? Na época da implantação do cristianismo, apesar de todas as dificuldades, eles mantiveram a sua fé como exemplo, como prova de que tinha um ser maior que os amparava e que os iria ajudar, né? Sabe também essas pessoas que essa fé no futuro, né? Então elas colocam os bens espirituais acima dos bens materiais. Porque os nossos bens materiais nós usamos para viver a nossa vida material, são necessários, sem exagero. Mas nós não os levamos para o mundo espiritual. O que a gente vai levar para o mundo espiritual são as nossas aquisições espirituais, que são os conceitos de bondade, de tolerância, de humildade, de fé, tudo isso que a gente já estava falando também. Então, em termos gerais, e os espíritos mais elevados também sabem que todas as dificuldades da vida, né, os problemas que surgem, as dores, as decepções, são necessárias que nós estejamos passando para burilar o nosso espírito. Burilar a nível de um passado delituoso e burilar em termos de uma aprovação para a gente, na próxima situação, sair melhor, vivenciar melhor. Então, sobre todos os aspectos, é a confiança em Deus, a confiança no mundo espiritual maior. Você falando da confiança em Deus e de assumir, né, dos mártires que assumiram essa responsabilidade mesmo, sofrendo algumas perseguições. Eu lembrei de outro filme, né, fazer a propaganda aqui de Kardec, né, saiu dos cinemas, mas já está disponível na Netflix e outros serviços parecidos, que, né, mais ou menos no início do filme, né, mais pro meio, quando ele começa, né, a pesquisar, os espíritos falam para ele, né, olha, se você quiser assumir essa responsabilidade, fique sabendo que você vai sofrer muita perseguição, vai sofrer bastante. Você aceita? É uma coisa que às vezes a gente não pensa, você tocou no importante. A gente tem essas imagens que a gente estava falando antes, né? De Kardec, de Chico, de Madre Teresa, de Divaldo e tantos e tantos. Mas são espíritos puros. Mas a gente vai estudar a vida dessas pessoas, nós passaram por dificuldades, por perseguições, por dores, né? Às vezes dentro da própria família, incompreensão, e levaram e levam a cabo, né? O seu trabalho, a sua missão acima de tudo. Ou seja, independente, não é desprezo pelas coisas materiais, não é desprezo pelas pessoas que estão vivendo, é porque elas já têm dentro de si que tem um compromisso maior com esse Pai Celestial e com Jesus, que é o nosso protetor espiritual do planeta Terra, né? Então, mesmo com todas as dificuldades, dores, elas não desanimam. E nós ainda, qualquer coisinha é motivo para a gente não estar na atividade, para a gente não ir. Né? A gente desvia. Infelizmente, aí está a diferença espiritual de nós para esses irmãos. Mas nós estamos trabalhando e um dos trabalhos é estarmos aqui hoje conversando e nos alertando a todos nós que estamos aqui no estúdio fora, né? Sobre o que a gente precisa nos esforçarmos todos para mudarmos, né? Isso mesmo. Então podemos dizer que são pessoas que estão, né, esses homens de bem, com as atitudes sempre procurando fazer o bem? Sim, né? Elas fazem o bem, mas fazem o bem sem esperarem nada em troca. Às vezes a gente faz, mas com algum interesse, né? Não, eu vou fazer porque depois se eu precisar aquela pessoa me faz. Não, eu vou fazer porque eu vou juntar bônus horas lá no mundo espiritual, quando eu chego lá, eu chego melhor. Não, essas pessoas fazem o bem no automático que a gente fala, né? Faz o bem porque aquilo já faz parte do dia a dia, não ficam pensando para fazer o bem. Nós ainda precisamos pensar para fazer o bem. Essas pessoas não, fazem o bem porque já é a rotina delas, é diferente, né? Elas são possuídas de um sentimento de caridade, de amor ao próximo.
fazem o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, e retribuem o mal com o bem. Tomam a defesa do fraco contra o forte e sacrificam sempre seus interesses à justiça. Olha só, né? Então, sacrifica o interesse. Não, eu gostaria de hoje não estar aqui no programa de rádio, mas estar vendo lá, jogando uma bola, que me convidaram e tal, né? Não, então vamos lá, porque eu assumi o compromisso de estar na rádio e vou levar algum assunto que possa trazer o bem para aquele que prepara, sempre o grande privilegiado, né? Para o Fred, que está do meu lado, as outras pessoas, e para todos os nossos ouvintes, porque o que nós estamos trazendo aqui são mensagens dos amigos superiores, né? Então são mensagens boas. Mas eu podia não estar aqui, podia ter viajado por um outro tipo de interesse. Né? Quando uma viagem às vezes inadiável, a gente vai fazê-la mesmo, mas quando a gente pode compatibilizar, a gente tem que assumir o compromisso. Mas pode ser um compromisso de caridade, visitar um asilo, levar uma palavra de conforto, e às vezes a gente se acomoda. Essas pessoas que já têm esse lado, elas não se deixam levar pelos chamamentos da vida material, elas têm esse compromisso já entranhado e fazem eles sem desejar troca, sem se preocupar se as outras pessoas vão pensar de uma forma ou de outra, e se alguém fizer o mal, elas não se desequilibram. Eu lembro de um companheiro lá ainda em Juiz de Fora, fazendo a campanha do quilo, num domingo de manhã, que nós lá em Juiz de Fora, nós entregávamos um boletozinho, uma mensagem, e falando que no domingo, na parte da manhã, entre horário tal e tal, nós iríamos passar naquela região que tinha escolhido para aquela semana, para recolher lá 1 quilo de alguma coisa que a pessoa pudesse dar. E tinha uma pessoa de coração endurecido que preparou uma armadilha com o nosso amigo que foi na casa, a pessoa estava no andar de cima, quando ele entrou, ele falou assim, campanha do quilo, vim buscar, se a senhora puder me jogar, ela pegou um balde e jogou um balde de água e frio em cima da pessoa. Aí ele falou assim, minha senhora, não se preocupe, o que eu merecia a senhora já me deu, mas agora eu queria ver se a senhora podia dar alguma coisa para as pessoas necessitadas que nós precisamos ajudar. Né? Quer dizer, foi uma resposta educada, né? De auto-ensinamento, que eu tenho certeza que aquela senhora naquele dia iria refletir, né? Quer dizer, o que era para ele, ele já recebeu, ele não ficou chateado com aquilo, ele falou que merecia aquilo, mas ele estava ali pedindo para os outros, não é? É uma resposta, podia não ter dado resposta nenhuma, podia ter saído e ido embora, mas eu acho que a forma que ele falou fez com que essa pessoa, provavelmente que tinha tomado esse ato, iria refletir durante o dia inteiro, né? Eu achei legal. Muito bom, por exemplo. Bom, e você falou dessas pessoas que, né, elas parecem que não pensam em si, né? Eles mesmos são pessoas que pensam mais nos outros? Isso é mesmo, né? São pessoas que nascem para servir. Já têm entranhado dentro de si esse aspecto. Agora, vamos pensar em nós, né, que não estamos nessa condição. Nós gostamos de servir as pessoas? Gostamos também, né? Talvez não nessa condição de um Chico Xavier e tantos outros como nós comentamos. Mas isso é uma coisa que vai sendo desenvolvida. É isso que é o objetivo nosso de estar aqui hoje conversando. Isso vai sendo desenvolvido, isso vai sendo aumentado dentro de nós, até que depois fique num processo de que a gente chama de piloto automático, que a gente faz com naturalidade, né? São os primeiros impulsos, olha só, são pensar nos outros, antes pensar em si mesmos, cuidar dos interesses dos outros entre seus próprios interesses. Se você passa na rua e tem uma pessoa necessitada numa situação qualquer, e você às vezes tem alguma coisa para fazer, mas essa coisa que você tem para fazer não é urgente. Então a pessoa de bem, dessas que está desenvolvendo, ela vai parar ali para ajudar aquela pessoa, está precisando de alguma coisa. Se você ainda não tivesse desenvolvido, você passa ao largo, fala, o outro vai passar e vai ajudar. Né? É a parábola do bom samaritano, né? Isso mesmo. E que a gente vai... Se der tempo, a gente chega nela. Se não der, a gente já está comentando, né? Ou seja, passa ao largo, deixa que o outro vai passar e vai fazer. Mas se eu puder e eu tenho tempo, e eu não estou com horário extremamente, que eu tenho um compromisso inadiável, não custa nada parar, perguntar. Mas além de tudo, às vezes a gente ainda julga mal que aquela pessoa está caída por esse e esse motivo. A gente já dá a solução. E às vezes não é nada, né? Às vezes não é nada daquilo, né? E isso já
provavelmente providente divino já causa um bem-estar na gente, né? Quando a gente para. Só que muitas vezes a gente, por pressa ou que vai dar trabalho, a gente não faz e sabe que isso gera um bem-estar, né? Quando a gente faz um ato bom, quando a gente se propõe a fazer um trabalho do bem, isso gera um reflexo bom. A gente fica com a alma tranquila, né? Com a consciência tranquila e tem uma felicidade que é muitas vezes muito diferente dessas felicidades materiais que a gente tem, né? E sabe por que, Fred, que é diferente? Porque além da gente ficar satisfeito com a gente mesmo, aquela pessoa que a gente ajudou, ela fica com gratidão, né? E quando ela fica agradecida a nós, ela vibra para nós com agradecimento, com boas vibrações, e a gente recebe essas boas vibrações. Então eu vou ajudar todo mundo, porque aí todo mundo vai me fazer boas vibrações, eu vou ficar mais leve. Aí você já está com interesse, né? Mas é um interesse bom, tudo bem, mas é melhor nós fazermos o bem independente de queremos a retribuição, porque nem todas as pessoas às vezes vão vibrar com o mesmo carinho que a gente imaginava. Mas se você está ali com aquela intenção de fazer, faça, né? E não passe ao largo, porque a maior parte das vezes nós passamos ao largo. A gente não olha, nem olha, não quer nem saber o detalhe, né? Passa e prefere não ver para não ter que se envolver, né? Isso mesmo. Você trouxe vários outros trechinhos com características do homem bem, vamos ver se dá tempo da gente. A gente pode ir fazendo algumas, né? Isso. Então a primeira que nós trouxemos aqui, também tirado lá dos nossos livros, Evangelho, do Livro dos Espíritos e outros livros, de uma coletânea que a FEB colocou no trabalho do EJE, né, do volume 2, o homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças, de crenças, porque em todos os homens vê como seus irmãos, né? Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança dúvida aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. Né? Então, olha só, mais algumas características. Né? O homem de bem é bom. Né? Ele é humano, é benevolente, para com todos, indistintamente. Não tem distinção de raça, de crença, e vê todos como seus irmãos. Ou seja, já tem essa intenção, essa compreensão, essa certeza que somos todos irmãos em Deus. Porque se você tiver distinção de raça ou de crença, você já não vê todos como irmãos. Isso é um ponto na nossa sociedade atual que muito se discute, isso é importante, mas que a gente vê que ainda é muito impregnado em nós, que a gente ainda segue alguns estereótipos e faz um pré-julgamento, né? Faz. E outra coisa, benevolente para com todos. Nós ainda não temos essa capacidade. Não. A gente é benevolente com aquele que é para com a gente, ou então que é receptivo. Mas aquele que se distancia da gente ou que tem um pensamento diferente, a gente acaba tendo dificuldade de ser benevolente. Precisamos treinar isso, precisamos desenvolver. Não tem jeito. Para ser homem de bem, tem que vencer essas coisas, né? Isso mesmo. Respeita as convicções dos outros, né? Não lança dúvida sobre o que eles pensam. E como a gente lança dúvida, né, com relação ao que as pessoas estão pensando, a gente fica imaginando o que as pessoas estão pensando e fica trabalhando nossa mente em cima daquilo. Ou seja, é pura perda de tempo e também de caridade também. E a gente fica pensando em como mudar o pensamento dele, provar que a gente está certo, né? A gente quer impor o que a gente pensa para todos. Né? E olha só, em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. A caridade é filha do amor, né? Isso mesmo. Então, fica aí a mensagem. Uhum. Podemos fazer mais uma? Acho que sim. Pode, né? Encontra satisfação nos benefícios que espalha. Você comentou isso antes, né? A gente fica feliz quando consegue fazer alguma coisa boa, né? O campo vibracional se torna favorável, positivo para nós, por causa da nossa atitude e daquilo que a pessoa que é ajudada também passa para a gente. Também, encontra benefício no bem que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, ou seja, trazer benefício, né, paz, alegria para os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que propicia aos aflitos. Olha que coisa interessante, né?
É tão bom também quando você conversa com a pessoa que leva para ela um entendimento, uma compreensão, que ela se acalma, né? A gente se sente feliz. Então, todas essas coisas que nós falamos aqui, ó, fazem bem para nós mesmos, né? Não que a gente vai fazer porque a gente vai se sentir feliz. A gente vai fazer porque precisamos fazer a caridade. Mas essa caridade acaba se refletindo em nós. E às vezes a gente não tem essa consciência. Às vezes a gente não sabe disso. E olha como é que a doutrina nos explica. Ou seja, o bem que nós fazemos aos outros, na realidade, ele retorna para nós. Mas em compensação, o mal que nós fazemos aos outros, ele retorna para nós de alguma forma. Nem que seja só no campo vibracional. Mas se for um campo vibracional negativo, traz tantos transtornos para nós, tanto de ordem material quanto espiritual, né? Isso mesmo, né? E essa consolação muitas vezes nos busca, né? Essa oportunidade de ajudarmos os outros vem até nós, né? A gente nem precisa ir. Já vem até nós e a gente pode. Ou seja, aparece para a gente. Mas a gente também não está ligado, não percebe, não dá valor, despreza, não é? Passar. Por isso que Jesus falou para a gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Está atento nas coisas que o mundo espiritual está trazendo para nós. E é muito mais coisa do que a gente imagina, né? Isso mesmo. Bom, a gente vai finalizando, né? Nosso tempo está acabando. Acho que dá tempo da gente falar, né? Passar sobre o bom samaritano. Assim. E a gente encerrar. Terminar aqui com a passagem do bom samaritano, né? Que está lá em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, de uma forma assim mais sintética aqui, mas que passa para o nosso ouvinte. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, viu este homem caído e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, igualmente passou adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. A chave está aí, né? Foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse que pagaria qualquer despesa a mais quando regressasse. Aí vem a pergunta: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? A resposta seria lógica, né? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Então, faça o bem, faça a caridade. Esse samaritano era um homem de bem, então ele é exemplo para nós. Porque outros passaram ao largo, como nós já fizemos várias vezes na vida também. Que nas próximas vezes nós tenhamos o samaritano na nossa memória, para que a gente possa fazer o bem, a caridade ao nosso próximo. Fica aí a mensagem para a gente, né? É a mensagem de Jesus, né? Muito bem. Agradecemos ao Manuel, né, por nos dedicar a esse estudo, que a gente possa refletir, que a gente possa trabalhar, né? Iniciar hoje o nosso trabalho de construção do nosso homem de bem, né, que está em nós. Abraço a todos também, obrigado por mais uma oportunidade, um abraço para os nossos irmãos. E como nós falamos tanto em Jesus, né, tanto nesses ensinamentos, que Jesus nos fortaleça, que Jesus nos ampare, mas que nós estejamos com os nossos corações ligados ao Mestre e com a nossa vontade de atuar, de trabalhar em nós mesmos para o nosso aperfeiçoamento. Que assim seja. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena, Seara Espírita.